Esse é um culto muito especial para mim e para minha família. Nós não sabíamos como seria. Está ali Priscila, pastora, minha irmã, minha mãe também, querida. Nós estamos vivendo um tempo muito precioso, de muitas experiências com Deus, de muitas experiências com o seu Espírito, com o seu cuidado, com o seu amor. Eu dizia para ela, minha amada mãe: mãe, como é que vai ser pregar agora? E olhar para aquele cantinho ali que ele sempre sentava, e perceber que ele não vai estar ali sentado. Como é que vai ser para mim ter que lidar com essa ausência dele, com essa falta dele? Nós perdemos nesses dias o patriarca da nossa família. Perdi meu herói, meu melhor amigo, meu parceiro. Mas há tantos anos andando com Deus, eu posso dizer que perder para Deus nunca é perder. Que perder para Deus sempre é ganhar. Deus o recolheu. Amém? E hoje ele está vivendo intensamente aquilo que nós conhecemos pelo espelho. E hoje ele está desfrutando de um gozo reservado àqueles que morreram em Cristo, daqueles que passaram por essa transição que para nós é maravilhosa, é motivo de louvor. Eu sou extremamente grato a Deus e quero dizer isso publicamente. Grato a Deus pela alegria de tê-lo como pai. Grato a Deus por ter tido a chance de ser educado e criado por um pai presente, por um pai provedor, um pai amoroso, um pai que cuidou, um pai que se importou, um pai que se interessou. Na minha opinião, o maior exemplo de pai que alguém poderia ter. Além disso, um dos maiores guerreiros que eu conheci, se não o maior guerreiro que eu conheci em vida. E se hoje eu sou alguma coisa, isso eu devo em primeiro lugar a Deus, mas em segundo lugar aos meus pais, ao meu pai e à minha amada mãe que ali está, por todo o suporte que me deram, a mim e às minhas irmãs, por todo o carinho, por toda a cobertura e proteção. E hoje eu percebo que ele era muito mais do que um pai físico, do que um pai biológico. Ele também era um pastor da minha alma, porque a simples presença dele me transmitia uma segurança singular. Os conselhos que ele me dava daquele jeito dele eram conselhos de Deus, e ele a todo momento nos impulsionava, a todo momento nos incentivava, e conseguiu transferir para mim, para minhas irmãs e para todos aqueles que tiveram esse contato com ele, uma relação, por mínima que tivesse sido com ele, essa alegria que ele tinha de viver. Sua vida era uma celebração. Eu nunca vi o meu pai triste, eu nunca vi meu pai desanimado, eu nunca vi meu pai em depressão. Não porque lhe tivesse faltado motivos para tal, pelo contrário, ele sabia viver a vida da maneira que Deus espera que nós vivemos as nossas. Amém? Ele sabia viver em paz, em meio à guerra. Ele sabia estar feliz independente das circunstâncias. E essa foi uma das maiores lições que ele nos deixou. Com ele eu aprendi muitas coisas. Eu me lembro de um dia em que eu me arrebentei com uma bicicleta Caloi 10. Na verdade eu me arrebentava todas as férias. Mas nessa, o guidão da Caloi 10, quem lembra daquele guidão dos anos 80 de ferro, que fazia uma curva, parecia um chifre de búfalo? Eu tomei um tombo e aquele guidão entrou na minha perna, uns 3 dedos assim. E eu arranquei aquilo e vim mancando assim, voltando para casa. E a Priscila foi me procurar, porque fazia tempo que eu
havia saído e não voltava. Ele ficou nervoso, sempre ficava nervoso, me levou para um hospital. E era litoral, a gente não tinha o melhor atendimento possível. Eu sei que eu sofri demais, tomando aqueles pontos. E doía, e eu gritava, e ele falava: filho, quando doer você aperta a minha mão. E eu apertava, pequeno, 9 anos, com todas as minhas forças. E enquanto eles davam ponto, ele falava assim: Ri, toda dor é suportável. Toda dor é suportável, toda dor é suportável. E essa semente foi semeada. E hoje, por pior que seja a dor, eu me lembro da vozinha dele dizendo: ela é suportável. E para acrescentar, ele dizia: na guerra era pior. Com isso, ele formou pastores, um pastor e 2 pastoras que não tem medo de guerra, que não tem medo de briga e que não aliviam quando há pressão. Amém? Isso eu devo a ele. Eu tive um exemplo maravilhoso de general de Deus dentro da minha própria casa. Pelas mensagens que nós recebemos de uma semana para cá, são 7 dias hoje, pelas mensagens que nós vimos publicadas nas redes sociais, por aquilo que as pessoas nos contaram, pela falta que ele faz, nós percebemos que ele era muito mais do que nós achávamos, que na verdade ele tinha um coração pastoral, ele era um conselheiro, ele era um pai. Quantas pessoas nos procuraram contando que estão na igreja porque receberam um telefonema dele, porque tiveram a chance de ser aconselhados, porque ele ligava, ele corria atrás, ele se preocupava. Esse pai e avô de muitos nós era o verdadeiro patriarca dessa casa, porque eu sou a semente dele. Nós o perdemos, mas o céu o recebeu em festa. Os céus o receberam com honras militares. E como é bom para nós saber que hoje ele está em Cristo, com Cristo. Momentos assim despertam em nós a eternidade, nos fazem prestar atenção naquilo que tem valor de verdade. E antes de seguir nesse culto, eu queria que, como uma homenagem que eu presto a ele, e que bom que eu fiz tantas outras vezes quando ele estava ali na sua cadeira, que bom que tantas vezes ele teve a chance de ser homenageado por nós. Quantas vezes eu consegui dizer daqui do púlpito: Pai, como eu te amo, como eu preciso de você. E uma das minhas maiores alegrias é a de saber que ele teve ainda 20 dias na UTI para poder escutar as orações que foram feitas por ele, para poder saber das pessoas que o amaram, que estiveram ali. Eu sou grato a Deus até pela chance que eu tive de me despedir dele, porque num dos momentos de visita em UTI, a sedação estava passando, e ele abriu os olhos. Eu me aproximei bem e disse: Pai, você está me enxergando? Você está me vendo aqui? Se sim, balança a cabeça. E ele balançou a cabeça. Isso aconteceu umas 3, 4 vezes. Ele nos reconhecia e interagia com a gente. Na outra vez foi com a pastora Priscila. Ela botou no canal da Igreja Mundial com o Valdomiro pregando e falou: Pai, você quer assistir o Valdomiro? Ele fez... Até em coma ele era palhaço. Até em coma ele nos alegrava. Eu pude olhar bem nos olhos dele. Eu disse: você está me enxergando, pai? Ele balançou a cabeça assim. Eu falei: você lembra do que aconteceu? Não. Eu contei para ele o que aconteceu, o que ele estava vivendo. E eu disse: pai, eu te amo. Eu te amo, você é o meu melhor amigo. Você está entendendo isso? Você entendeu? Aperta a minha mão. Ele já estava bem fraquinho, mas ele conseguiu apertar minha mão. Eu saí dali feliz. Depois a enfermeira entrou
e contou para a nossa médica que tinha uma lágrima escorrendo no rosto dele. Então só pelos prazeres que nós tivemos na presença dele, só pelo cuidado de Jesus com a gente, pela família maravilhosa que a gente tem, pela homenagem que ele continua recebendo, o pessoal da célula dele ali, todo de pé, ele deixou muitas saudades, ele faz falta, mas para nós é maravilhoso saber que é até daqui a pouco, porque muito em breve nós estaremos juntos novamente, amém? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Podem se assentar. Mãe, vem cá. Vem cá. Quando Jesus estava na cruz, ele disse para João: João, essa agora é sua mãe. Mãe, esse agora é seu filho. Eu peço que vocês façam por ela o que vocês sempre fizeram por ele. Porque vocês são nossa família. E o cuidado que vocês têm oferecido a nós tem feito toda a diferença. Eu vou postar esse vídeo no Facebook, como essa última homenagem. E aqueles que tiverem o desejo de expressar o seu carinho, deixem suas mensagens, nós estaremos lendo todas. Se você quiser contar a tua história, como ele te abençoou, como ele te ajudou, vocês não sabem como isso é importante para a gente agora, estar escutando esse tipo de coisa, amém? Obrigado, Gerê. Força, querida, você é muito amado. Momentos assim despertam em nós realidades eternas. Nós somos arrebatados pelo céu e pela certeza e convicção que só tem aqueles que creem em Deus, que creem em Cristo. Só nós podemos dizer isso. Não é o fim, é uma transição, não é um adeus, é um até breve. Transição de plano do físico para o espiritual. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Romanos 6,9 diz assim: sabendo que tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. João 11, 25, 26 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. 1 Coríntios 15, 19, Paulo dizendo: se a nossa fé é só para o tempo presente, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se nossa fé se resume às necessidades que temos no tempo presente, se é uma fé para que possamos viver melhor essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens, pois o grande dom, o dom gratuito de Deus para nós é a vida eterna conquistada por fé. E nesse momento, em momentos assim, nós percebemos que tudo vale a pena quando se há esforço para permanecer em Cristo por fé. A morte já não tem poder sobre aquele que crê. Paulo chegou a dizer: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quem pode declarar algo assim? Só alguém que sabe exatamente o que é a morte, que sabe exatamente o que vem depois dessa transição. Isso para mim seria lucro. Lucro. Se nós pudéssemos saber o que ele está vivendo exatamente agora,
conhecendo pessoalmente a Cristo, conhecendo a história da criação, entendendo por revelação tudo o que foi, tudo o que era e tudo o que será. Se nós soubéssemos o que é a vida depois dessa aqui terrena, que nós amamos tanto, quando há entendimento daquilo que há de vir, daquilo que será, a vida nessa terra é como uma placenta que gera um feto dentro do útero. Ele está dizendo: eu não quero sair daqui, aqui eu estou alimentado, eu gosto demais disso, aqui eu estou recebendo da minha mãe, esse lugar é confortável, é seguro, eu não quero sair daqui. Essa é a vida na terra quando nós não entendemos o que é o céu, porque a partir do momento em que há um entendimento pleno do que viveremos pós essa transição, a vida eterna se transforma no que é a expectativa de um bebê chegando ao mundo, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que creem, para aqueles que estão nele, é infinitamente superior a toda a nossa capacidade de idealizar. Olhos não viram, coração humano jamais sentiu, ouvidos não ouviram o que Deus está preparando para os seus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se na cadeira que está à sua frente aí houvesse um botão, se tiver nessa primeira fila aqui, pensa num botão na sua cadeira, se você apertasse esse botão, você iria para o céu agora. Quem apertaria esse botão? Agora. Não dá tempo nem de dar tchau pro pessoal. Tá que nem o bêbado que chegou na igreja, o pastor perguntou: quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão, menos ele. Ele falou: meu filho, você não quer ir para o céu? Quando você morrer? Ele falou: pastor, pensei que a caravana ia sair agora. Se esse botão te levasse para o céu agora, você apertava? De verdade, quem apertava? Levanta a mão. Rapaz. Isso para mim é maravilhoso demais de se ver. Porque vocês são um povo que tem entendimento. Vocês têm um povo que sabe para onde estão indo, que conhecem o seu Deus. No entanto, são tantas coisas ditas sobre a morte. São tantas coisas faladas a respeito da morte. E muitas vezes as pessoas se sentem confusas, quem nós devemos ouvir, a respeito do que eu tenho que me aperfeiçoar, quem eu tenho que deixar me influenciar, o que é a morte, em quem eu acredito, tanto se diz sobre isso. Será que eu vou reencarnar numa borboleta? Será que eu vou voltar em outra vida? Como é que será? Quem a gente tem que escutar? Porque nem tudo que a gente escuta é a verdade, amém? Você tem que saber de quem você está escutando, amém, igreja? Quem está dizendo isso? De onde veio essa história? Está que nem um amigo próximo nosso, eu cheguei numa rodinha, ele estava dizendo, e depois ela disse: você é o cara mais macho que eu conheci na minha vida. Eu perguntei: quem te disse isso? Ele respondeu: a minha depiladora. Você tem que saber quem está dizendo, amém? Tem coisa que não dá para engolir, né, Luiz? Tem coisa que não dá para engolir. Diga para o seu vizinho: nós, definitivamente, não fomos feitos para a morte, mas para a vida e vida eterna. Abra comigo sua Bíblia em Lucas 23. Lucas capítulo 23, verso 27 e 28. Jesus estava para ser crucificado, na verdade carregando a cruz ao seu destino final, um lugar que hoje é chamado de Via Crucis, lá em Jerusalém, na capital espiritual, amém? Que a capital física é Tel Aviv. E diz o texto:
e seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Repete em voz alta: não choreis por mim. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. A morte se aproximava. O choro daqueles seguidores era um choro de desespero, era um choro doído, era um choro de perda. Ele vai ser crucificado, a sentença foi dada, já não há mais nada que possamos fazer sobre isso, ele será definitivamente crucificado. Ao escutar esse lamento, olha a declaração de Jesus Cristo: não choreis por mim, não chorem por mim, não pranteiem por mim, não se entristeçam por mim. E ele emenda dizendo: antes chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Não chorem por mim, não se lamentam por mim, não sintam essa tristeza, antes chorem pelos seus pecados, chorem pelos seus filhos, não chorem por mim. Como é que Jesus faz uma declaração dessa, prestes a enfrentar a morte? Ele estava dizendo: vocês não têm motivo para chorar, minha morte não será para vocês um motivo de tristeza, minha morte não será para vocês um motivo de choro, não choreis por mim. Por quê? Por que uma frase como essa, num momento como esse? Não chorem por mim. Porque em primeiro lugar, Jesus era movido pela eternidade. Diga eternidade. Jesus era movido pela eternidade. Na verdade, a eternidade é o lugar em que Deus habita. Deus habita na eternidade. O tempo, como nós conhecemos, com horas, com minutos, com dias, com semanas, com meses, é um conceito nosso. Não há tempo cronos na eternidade. No princípio, a Bíblia diz em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, verso 1 e 2, e o Espírito de Deus pairava, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face do abismo. No princípio, só havia o cosmos, e o cosmos era o caos, e o cosmos era sem forma, era vazio, mas o Espírito de Deus foi incumbido de se mover sobre a face das águas, de se mover sobre a face do cosmos, e todas as vezes que o Espírito Santo se move, é para criar algo, é para gerar algo, é para transformar algo. Esse se move, no original hebraico, é como se estivesse chocando algo que estaria para nascer. No princípio era o cosmos, ele foi enviado para se mover, e porque ele se moveu, nós podemos ler hoje que houve um haja luz. O princípio da criação, haja luz. A ordem manifestadora provém do aparentemente nada, mas porque havia um movimento do Espírito Santo, porque ele aceitou pagar o preço para se mover, a criação se deu. Mas até aqui, até o versículo 2, não havia tempo. Tempo ali era uma palavra mal compreendida pelos anjos. Tempo ali era mais no papel de eras, mas não existia tempo, cronos, tempo como o nosso. Não se entendia essa palavra até o versículo 4 e 5, quando Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Até ali não havia a medição de tempo como nós fazemos hoje. Ou seja, o Espírito Santo trabalha na eternidade, o Pai trabalha na eternidade, o Filho trabalha na eternidade. Trabalhar, na verdade, na eternidade é trabalhar tendo em mente, não os dias, as horas, os meses ou as semanas,
mas tendo em mente que o que aconteceu, tendo em mente que coisas aconteceram, que coisas vão acontecer depois daquilo que acontece. Então há passado, há presente e futuro, mas não medido, como é para nós aqui no nosso mundo, criado por Deus. Não há ciência, não há instrumentos de ciência que possam medir o tempo antes do verso 3 do verso 4, porque o tempo não existia. Deus criou o tempo, Deus criou o Cronos, Deus criou a cronologia, Deus criou o dia, Deus criou a noite, Deus criou os anos, Deus criou os meses, Deus criou os dias, os minutos, os segundos, Ele criou, porque Ele é o começo, porém Ele também é o fim, porque Ele é o alfa, porém Ele também é o ômega, porque Ele era, Ele é, Ele sempre será. Ele é o primeiro e o último. Em Apocalipse, capítulo 10, verso 6, há um texto que diz que não haveria mais demora, mas no original grego, esse demora é cronos, é tempo. Então a leitura correta seria, e no final não haverá mais tempo, mais cronos, como nós conhecemos aqui, amém? O que eu quero te dizer com isso, é que houve um dia em que Deus criou o tempo, e houve um dia em que o tempo acaba, houve um dia em que Deus criou o cronos, mas haverá um tempo em que esse cronos há de terminar. Deus habita na eternidade, e Jesus nos chamou a andar pela eternidade, com o coração e a visão na eternidade, e não nesse tempo presente. Estão comigo? Dê um glória a Deus bem forte. Ele habita na eternidade, e Ele chamou os seus para estarem conectados a essa eternidade. Ele ensinou que essa vida seria uma passagem, Ele avisou que essa vida teria dia para começar e dia para terminar, que ninguém saberia o tempo, mas que todos um dia teriam que passar por essa transição. A nossa vida não se resume a essa terra. Nessa terra você vive 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, o que passa disso já é lucro para você, é além disso. O que mais se pode gerar nessa terra? A alma eterna, minha e tua alma são eternas, e nós somos chamados para interagir, nós somos chamados para interagir com essa eternidade. O Espírito Santo criou o tempo, Deus criou o tempo, o Verbo criou o tempo. E Eclesiastes 3,11 diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Deus colocou a eternidade dentro do homem. Algumas traduções dizem, Deus colocou o coração, no coração dentro do homem. Mas a tradução é, Deus colocou a eternidade dentro do homem. A eternidade dentro do homem. A eternidade dentro do homem. A capacidade de compreender que pós esta vida material, há muito ainda, há uma vida eterna. E diante dessa infinitude, aquilo que é transitório, que é efêmero, tem que se render. Passagem, como um vento aqui, como um sopro aqui. Agora é eterno. A eternidade não te intriga, pois sempre me intrigou. Desde cedo eu me imaginava nos céus, num espaço em que não haveria fim. É difícil para nós conceber algo assim, sem fim, eterno, não vai acabar nunca. Pensa na figura de um pássaro, que pega um grão de areia de uma praia, esse pássaro leva esse grão de areia até a lua, voando. Quanto tempo isso vai demorar? Ele deixa esse grãozinho de areia lá na lua, aí ele volta para buscar outro. No tempo que ele foi, a maré subiu e desceu milhares de vezes e trouxe mais milhões e bilhões e trilhões de grãos de areia. Aí ele vem para pegar mais um grãozinho de areia, para levar mais um grãozinho de areia para a lua. Quando é que isso termina? Quando é que isso termina? Nunca, não tem fim.
assim é a eternidade, assim é aquilo que é eterno, sempre será. E é nesse plano que Deus existe. Diga para o seu vizinho: é nesse plano que Deus existe. É nesse plano que nós somos chamados a viver. É por isso que Jesus pôde dizer: não chorem por mim, não se entristeçam por minha causa, chorem por vocês mesmos, chorem pelos seus filhos, mas não chorem por mim. Ele vivia pelo que era eterno, e além disso ele tinha um plano. Diga, ele tinha um plano. Deus não criou o homem para a morte, é por isso que dói tanto. Nós não fomos formados para vermos uns aos outros morrendo. Esse não era o plano original de Deus. Em função do pecado a morte entrou, em função do pecado a morte triunfou, mas Deus tinha um plano. Diga, Deus tinha um plano. E quando Jesus veio a esse mundo, Ele veio para executar exatamente o que Deus havia planejado. Essa era a intenção de Cristo quando estabeleceu a cruz como alvo seu. Não chorem por mim, eu tenho um plano a executar, eu preciso enfrentar a morte, eu preciso da cruz.